Você sabia exatamente quem você era antes desse relacionamento. Você tinha opiniões, você tinha limites, você sabia o que você queria. E de repente você olha para o espelho e não reconhece a mulher que está ali. Você deixou de sair com amigas porque ele não gostava. Você mudou o jeito de vestir. Você parou de falar dos seus sonhos porque você cansou de não ser ouvida. Você foi cedendo, até não sobrar quase nada de você. E como que isso aconteceu? E o mais importante, como que a gente volta? Oiê, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Eu sou a Alana e hoje a gente vai falar sobre algo que é muito difícil de admitir, que é quando a gente se perde dentro de um relacionamento. E a gente vai falar sobre o que fazer quando isso acontece. Quando um relacionamento acaba ou quando a gente ainda está dentro dele, mas a gente já não se reconhece, a primeira coisa que a gente faz é focar na outra pessoa. Por que ele agiu assim? O que eu fiz de errado? Será que ele vai voltar? Às vezes a gente passa horas, dias, semanas, às vezes meses nesse ciclo. Mas tem uma dor maior que fica embaixo de tudo isso. Uma dor que quase ninguém fala sobre. E é essa de você não saber mais quem você é. E não é só saudade da pessoa, sabe? É saudade de você mesma. De quando você tinha certeza do que você queria. De quando você tomava decisões sem ficar verificando se ele ia aprovar ou não. De quando a sua opinião importava, mas pra você, sabe? E aí a gente se pergunta, mas como que eu deixei isso acontecer? E é exatamente nesse lugar que é por onde eu quero começar. A gente não se perde de uma vez, não existe, sabe, um momento específico onde a gente acorda e decide, hoje eu vou abrir mão de mim mesma. Eu vou abrir mão de quem eu sou. Não funciona assim. Porque a gente se perde em pequenos momentos, e naquela vez, sabe, que você não deu a sua opinião porque você queria evitar um conflito. Quando você cancelou um programa seu porque ele precisava de você, ou ele queria que vocês fossem em algum outro lugar. Quando você se justificou para uma amiga por um comportamento dele, quando lá no fundo você sabia que estava errado. E são camadas, sabe? São camadas finas que elas vão se acumulando ao longo do tempo. E quando a gente percebe, já tem tanta coisa que fica difícil até respirar. E uma coisa que é importante eu te dizer é que isso não é fraqueza. Porque isso é o que acontece quando a gente tem um padrão de apego, prioriza o outro acima de si mesma. Quem tem apego ansioso, eu já falei muito sobre isso aqui no canal, tende a fazer isso quase que de forma automática. Porque a gente foi condicionada desde cedo, a acreditar que precisamos nos ajustar para que a gente seja amada. Que o amor significa ceder, que cuidar do outro é mais seguro do que a gente cuidar de si mesma. Então, quando a gente se perde dentro de um relacionamento, não é um fracasso de caráter, sabe? É um padrão antigo que a gente ainda não aprendeu a interromper. E esse mas é importante. Entender a origem não significa você ficar presa nela. E é exatamente sobre a escolha de não ficar presa nela que eu quero falar com você. Porque tem um erro muito comum que a gente comete quando a gente está tentando se redescobrir, sabe? Quando a gente está tentando se reconstruir. E esse erro pode te manter presa por muito mais tempo do que o necessário. E eu vou te contar qual que é. Quando a gente sai de um relacionamento onde a gente se perdeu, o nosso primeiro impulso vai ser fazer completamente o oposto. É aquele pensamento, sabe? Eu fiquei me anulando esse tempo todinho, então agora eu vou ser completamente independente. Eu cedia demais, então agora eu não vou ceder pra ninguém. Eu priorizava somente ele, agora eu só vou priorizar a mim mesma. Faz sentido, né? Tem lógica isso, não tem? E parece até saudável.
Mas aqui que está o problema. Isso não é você se reconhecer. Isso não é você se reencontrar. Isso só é você criando uma nova armadura. Quando a gente vai de um extremo para o outro, a gente não está se curando, a gente só está se protegendo. E proteção e cura são coisas completamente diferentes, tá? A proteção fecha e a cura, ela abre. A mulher que se prendeu dentro de um relacionamento, que virou aquela fortaleza, sabe? Que não deixa mais ninguém entrar, que desconfia de tudo e de todos, que confunde limite com muro. Ela não se encontrou. Ela só aprendeu a se machucar de um jeito diferente. Então, Lana, qual que é o caminho? Se não é se anular, se não é se fechar, o que é então? É você se perguntar quem eu era antes disso, quem eu era antes de eu aprender que eu precisava me ajustar para ser amada. E não antes do relacionamento, bem antes do padrão. Antes de você aprender que o amor ele vinha com condições. E essa pergunta ela não tem uma resposta rápida. Você não vai ter a resposta para ela num final de semana que você decide. Eu vou ler um livro de autoajuda ou eu vou escutar um podcast. Não é no final de semana que você vai ter a resposta dessa pergunta. Ela vai ser respondida em pequenos momentos. Quando você escolhe aquele restaurante que você quer, não aquele que você acha que o outro vai gostar. Quando você diz não para um plano e você não sente culpa por isso. Quando você discorda de alguém e não passa o dia inteiro se perguntando e pensando se essa pessoa ainda gosta de você. São pequenas escolhas, sabe? Pequenos momentos. E é assim que você vai se reconstruindo. E qual que é o primeiro passo real? Eu quero ser muito honesta com você agora. Eu poderia fazer uma lista de os 5 passos para você, 5 passos que vão te devolver para si mesma. Eu poderia fazer essa lista, seria um título ótimo. Mas isso não é real, não seria verdade, sabe? Porque o que existe são práticas. Pequenas práticas que com o tempo vão te lembrando de quem você é. Uma das práticas que para mim é a mais importante é reaprender a ouvir o que você sente antes de filtrar pelo que você pensa que o outro vai achar. Sabe quando você está numa situação e você sente algo? Um desconforto, uma alegria, uma vontade, e o seu primeiro instinto é pensar, mas será que isso faz sentido? Faz sentido sentir isso? A gente passa tanto tempo validando o sentimento dos outros, sabe? Que às vezes a gente esquece de validar os nossos próprios sentimentos. E começa pequeno. Quando você sentir algo hoje mesmo, antes de questionar se faz sentido, só reconhece. Fala, eu estou sentindo hoje, eu estou sentindo alegria, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo angústia. E ponto final, sem julgamento e sem justificativa nenhuma. Outra prática que você pode fazer é resgatar o que você abandonou. Pensa numa coisa que você gostava de fazer antes, que seja um hobby, que seja um tipo de música, uma comida, uma forma de passar o tempo, uma coisa que foi sumindo durante o relacionamento. E não precisa ser algo assim grandioso, sabe? Às vezes você parou de ler, às vezes você parou de cozinhar para você mesma, às vezes você parou de ligar para aquela amiga específica, sabe? E volta para uma dessas coisas, só uma. E percebe o que acontece dentro de você quando você faz isso. Outra prática, mas essa é a mais difícil das que eu já falei aqui que você pode fazer, é parar de se julgar por ter se perdido. Porque a gente faz muito isso, né? A gente fica com raiva de si mesma, a gente pensa, nossa, mas como que eu fui cega? Como que eu fui ingênua? Como que eu deixei isso acontecer? Como que eu não vi isso acontecendo, sabe? A gente fica com raiva de si mesmo e fica tipo
eu deveria ter visto isso antes, eu deveria ver que isso estava acontecendo. Mas o julgamento não é crescimento, a compaixão que é. E esse episódio que você viveu, por mais doloroso que ele tenha sido, ele te ensinou algo. Você aprendeu algo com isso. E isso ninguém te tira. Antes de eu terminar, eu quero te pedir uma coisa. Se esse episódio tocou em você, fez sentido para você de alguma forma, compartilha com a mulher que você acha que precisa ouvir isso. E o reencontro com você mesmo, ele não vai acontecer de uma vez. Ele vai acontecer naquelas manhãs onde você decide o que você quer tomar de café da manhã, em conversas onde você diz o que pensa primeiro, antes de checar se a outra pessoa vai gostar do que você está falando ou não. Em dias e você acorda e percebe que você tá bem, sabe? Mas não porque alguém te fez bem, alguém te fez se sentir bem. E esse é o apego seguro que a gente tanto fala aqui. E não é a ausência de amor pelo outro, mas sim a presença do amor por si mesma. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, um grande beijo e até a próxima.